Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você que vai orar a palavra comigo. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 14. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 25 e vamos meditar, refletir em cada verso para que a gente possa absorver mais a mensagem, entender o que a palavra quer nos mostrar, quer nos ensinar, né? Porque provérbio é sabedoria, a sabedoria é o próprio Deus. Então eu resolvi fazer dessa forma para que a gente entenda melhor o que cada versículo quer nos ensinar. Amém? Vamos então ler o verso 12 do capítulo 14. Diz assim a palavra: Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Esse versículo nos mostra que as aparências, elas são enganosas. As coisas nem sempre são aquilo que aparentam ser. Há caminhos que parecem ser retos aos olhos, mas desembocam na morte. O diabo, com a sua astúcia, mostra os atrativos do pecado, mas esconde as suas consequências. Quem escolhe o caminho errado, inevitavelmente sofrerá as consequências. Isso aí é fato, meu irmão e minha irmã. É fato. No verso 13, diz assim: Até no riso o coração sente dor, e o fim da alegria é a tristeza. Essa passagem pode apresentar dois sentidos. Primeiro, há tragédias na vida da qual as risadas não oferecem nenhum escape pleno. Segundo, nossos humores raramente ficam livres de serem afetados por sentimentos opostos, mas nenhum deles é permanente. Como é grandioso, né? Esse versículo aqui, eu estou entendendo que até no riso o coração sente dor e o fim da alegria é a tristeza. Mas tudo passa. Tudo passa. A gente não pode escapar de nada disso, porque uma hora ou outra a dor vem, a tristeza vem, mas uma coisa a gente tem no coração da gente, essa certeza de que tudo que acontece em nossas vidas é passageiro. A dor vai passar, a tristeza vai passar. Basta que a gente tenha fé e creia que tudo aqui é passageiro. No verso 14 diz: O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Ah, meu irmão, quem semeia maldade, colhe maldade. O infiel de coração não só colhe o mal que semeou, mas faz uma abundante colheita a ponto de fartar-se. Ele semeia apenas vento, mas sua colheita é tempestade. O mal que ele cultivou no coração irá encurralar sua vida por todos os lados, e aquilo que ele desejou no secreto transborda publicamente. Então, cuidado, meu irmão e minha irmã, com aquilo que você tem dentro do seu coração. Cuidado com os deslizes que você comete, porque o versículo ele é bem claro, ó, o que no seu coração comete deslizes, se enfada dos seus caminhos. Não adianta, se você está cometendo algum deslize, mesmo que ninguém veja, Deus está vendo. Cuidado, porque o que você deseja no secreto transborda publicamente. No verso 15 a 17, fala sobre a cautela que devemos ter. Olha o que diz o versículo.
O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. O que se indigna à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Olha isso, gente. Temos aqui 3 palavras de cautela. Não é por acaso que a sabedoria acumulada de todas as culturas geralmente recomenda atitudes pensadas e comedidas. É importante pausar, pensar o que se ouve, o que pode ser feito com segurança e onde o nosso temperamento é capaz de nos levar. Infelizmente, meus irmãos, pessoas que não têm essa atitude existem por todas as partes. São conhecidas como inexperientes, tolos e irritadiços. Aquele que se ira com facilidade, aquele que por qualquer motivo ele não tem sabedoria em comedir, em ter atitudes pensadas. Ele fala sem pensar. Os atos deles são impulsivos. E a gente sabe que tudo que sai, tudo que vem do coração, sai pela boca. A gente precisa ter cuidado com isso. Então, é um versículo, é um provérbio que nos ensina que devemos ter cautela, que devemos ter atitudes pensadas e comedidas, que precisamos parar, pensar e ouvir o outro antes de sair, gritando, antes de sair, falando qualquer coisa. Amém? No verso 18, diz assim: os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. Ah, irmão, isso aí é o valor do conhecimento. O valor de ter o conhecimento do alto. O conhecimento é o melhor tesouro que podemos acumular. Os bens materiais, eles se dissipam. A gente perde, a gente vende. Os bens, eles se vão. O conhecimento não. O conhecimento, ele permanece. É a única coisa que ninguém pode tirar de você. O dinheiro, ele pode ser roubado, mas ninguém diminui o nosso conhecimento. O conhecimento é o que distingue o prudente e o eleva a uma posição de destaque. Então, meu irmão e minha irmã, que a gente busque o conhecimento do alto, a sabedoria do alto, porque também não adianta a gente buscar o conhecimento da letra, o conhecimento acadêmico e não buscar o conhecimento de Deus, o conhecimento que vem do Senhor, porque o Senhor é a verdadeira, é a própria sabedoria. Então a gente precisa buscar esse conhecimento. É Ele que distingue nós cristãos, é Ele que nos eleva a uma posição de destaque. Não adianta o dinheiro, não adianta riquezas, não adianta aparência, não adianta a gente buscar valor nesse tipo de coisas, nas coisas materiais. No verso 19 fala sobre a recompensa da bondade. Os maus inclinam-se diante dos bons e os ímpios diante das portas dos justos. As pessoas más parecem ser mais fortes, mais espertas e mais bem-sucedidas do que as pessoas boas. Não é isso que a gente pensa. Porém, irmãos, essa vantagem dos maus é aparente e temporária. A maldade nunca irá sobrepor a bondade, nunca irá compensar.
Então a gente precisa entender que os maus não são mais fortes que nós, eles aparentam ser mais fortes, mais espertos, mais bem-sucedidos, mas na realidade não são, não são. No verso 20, do verso 20 ao verso 21, diz assim: o pobre é odiado até pelo seu próximo, porém os amigos dos ricos são muitos. O que despreza ao seu próximo peca, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado. Esses versículos nos falam sobre valores invertidos. Os relacionamentos cada dia mais estão se tornando utilitaristas. Você vale aquilo que você pode fazer, né? Eu só vou valer para alguém se eu servir esse alguém. É assim que hoje a gente vale o quanto a gente serve, o quanto a gente é útil. É útil, a palavra certa é essa, para o outro. As pessoas, elas se aproximam umas das outras não porque desejam servir de coração, mas porque anseiam receber alguma coisa em troca. O pobre é colocado de lado pela sociedade, mas a felicidade não está em vivermos de forma egoísta, mas em sermos compassivos e amorosos com todos que nos cercam. Então, esses versículos, eles nos mostram como os valores estão invertidos, como os relacionamentos estão se tornando utilitários, porque você é importante para uma determinada pessoa se você é útil a ela. Infelizmente, meu irmão e minha irmã, a gente precisa servir o próximo sem esperar nada em troca, com um coração cheio de amor. É isso que a palavra nos ensina. No verso 22 diz assim: porventura não erram os que praticam o mal? Mais beneficência e fidelidade haverão para os que praticam o bem. Esse versículo está dizendo que ninguém constrói uma casa sem planta. O planejamento é a semente do futuro. Quem faz sem planejar, planeja fracassar. Essa lição não se aplica somente às coisas físicas, mas também às atitudes. Muitas vezes precisamos planejar fazer o bem. Muitas vezes precisamos priorizar algumas coisas em nossas vidas. E sempre meditar naquilo que estamos fazendo. A gente precisa olhar no espelho e perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo? O que estou fazendo está te agradando? Porque a gente precisa plantar, fazer o planejamento, plantar, jogar a semente para que ela cresça. Mas essa semente tem que ser jogada e ela só vai crescer se ela for plantada com amor, se ela for plantada com sinceridade, se ela for plantada com planejamento, se ela for plantada intencionalmente. Precisamos ter um coração voltado a servir o outro, a fazer o bem para o outro, intencionalmente. É isso que a gente precisa fazer, não por emoção, mas por prazer, porque é isso a minha obrigação. Eu preciso servir o meu irmão, como o Senhor veio a esse mundo como homem, se despiu da sua glória e passou por tudo que ele passou. Quem somos nós para querermos usufruir só das coisas boas? Nós precisamos ajudar o nosso próximo. Amém? No verso 23 diz: em todo trabalho aproveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Que grandioso é esse versículo. A nossa cultura nos mostra que sábio
é quem enriquece rápido e sem esforço. Não é isso que a gente aprende? Porém, essa lógica não pertence a Deus. O trabalho é bom, não deve ser visto como um fardo. E as pessoas que querem enriquecer à custa de outras devem refletir se não estão abusando do trabalho dos mais pobres. Gente, infelizmente, né, a gente aprende que sábio é aquele que enriquece rápido e sem esforço. Mas isso não vem de Deus, meu irmão. Isso não é de Deus. A gente precisa entender que as pessoas que querem enriquecer à custa de outras, à custa de qualquer preço, elas devem refletir se não estão abusando do trabalho de pessoas, estão abusando, passando por cima de valores. A gente precisa entender que tudo tem um preço. O trabalho, quando ele é feito quando ele é bom, quando ele é visto com prazer, quando ele não se torna um fardo, ele é sempre proveitoso e sempre nos traz a recompensa, porque é isso que o Senhor nos ensina. É isso que a gente aprende no verso 23. Eu vou ler o verso 26 e 27, porque esse verso, ele nos ensina sobre o temor do Senhor. Olha o que fala. No temor do Senhor, há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Nós temos aqui 2 ditados acerca do temor do Senhor, gerando fortaleza segura e vida. A confiança deve estar enraizada, arraigada firmemente na certeza da vida que vem a partir do temor do Senhor. Irmãos, como é maravilhoso a gente estar rendido ao Senhor, a gente temer ao Senhor, a gente ter uma vida de reverência ao Pai. Temer ao Senhor não é ter medo, é ter respeito, é ter reverência, é estar rendido aos seus pés, é buscá-lo em espírito e em verdade. É tudo que nós fizermos, que a gente faça com temor, com amor ao Senhor. É isso que eu aprendo nesses versículos. Amém, queridos? É isso. Então é isso, eu me estendi, li até o verso 27, para que a gente amanhã dê continuidade do verso 28 ao verso 35, amém? Que esses versículos, que essas reflexões tenham falado ao coração de vocês, que tenha sido bênção na vida de vocês. Amém, queridos? É isso que eu peço. Que tudo que tenha sido falado aqui tenha sido colocado para que a gente coloque em prática, para que a gente ponha em prática. Que não fique só guardado em nosso coração. Que a gente coloque cada provérbio, cada versículo em prática em nossa vida. Amém? Vamos orar então para a gente terminar essa maravilhosa leitura, oração, porque ler provérbios é meditar, né? É verdadeiramente meditar na sabedoria. Vamos orar então, agradecendo a leitura e a reflexão. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu venho aqui diante de Ti te agradecer, Pai. Te agradecer por essa leitura, por essa reflexão, por esses ensinamentos. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso.
O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda adoração. O Senhor é único em nossas vidas, Pai. Obrigada, meu Deus, porque nós exaltamos o Seu nome, porque o Senhor é Criador de todas as coisas. O Senhor é dono de absolutamente tudo. E que seja feita, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas, porque Tua sabedoria é a nossa direção. O Teu conhecimento é a nossa instrução, Pai querido. O Teu poder é a nossa proteção. A Tua justiça é a nossa fiança. O Teu amor é o nosso conforto. A Tua misericórdia é o nosso refrigério. E a Tua imutabilidade é a nossa confiança. Eu Te glorifico, Senhor. Eu Te glorifico porque o Senhor é santo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Pai querido, de receber glória, poder, honra, adoração, porque Tu criaste todas as coisas e para o Teu prazer elas existem e foram criadas. Na Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor veio para que tenhamos vida com abundância. E eu tomo posse, Pai, dessa promessa. Eu tomo posse, Pai, das Suas promessas. Nos capacite, Pai, para entender tudo que lemos, tudo que meditamos. Fale aos nossos corações. Se manifeste, Pai, a nós, que a gente tenha entendimento de tudo que a gente lê, de tudo que a gente busca em conhecer, que a gente conheça mais e mais sobre Ti, Pai amado. É o que eu oro, Pai, é o que eu oro, clamando a Ti, que eu quero ser uma serva, um servo Teu. Nós declaramos, Pai, nós declaramos que estamos aqui para Te servir, estamos aqui para Te obedecer e buscar viver em santidade. Obrigada, Senhor, continua ministrando em nossos corações. Continua, Pai querido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente vocês.